paz do Senhor ao povo de Deus. A paz do Senhor ao povo de Deus, ao povo que está marchando para o céu. Oh, glória! Que maravilha! Graças a Deus por mais esse dia. Estamos aqui para mais um momento que o Senhor nos permite, né? De podermos juntos meditarmos na doce palavra do Senhor, juntos, né? Porque muitos irmãos, pastores estão aí seguindo a página da Igreja Assembleia de Deus, Júbilo dos Fiéis. Queridos irmãos, nobres pastores, nobres irmãos, todos o corpo de Cristo, com muito prazer que estou aqui mais uma vez, né? Tomando meu cafezinho nesta manhã de quarta-feira, dia 12 de dezembro, e nós hoje iremos para mais uma aula, né? Para mais uma lição bíblica desse trimestre que estamos estudando, as lições da CPAD, o quarto trimestre que vai falar da fragilidade, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos já na lição 9. Graças a Deus por isso, que maravilha. Estamos na lição 9, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Que lição preciosa, né? Jó, olha o título dessa lição. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Queridos irmãos, o capítulo 28, iremos estudar o capítulo 28 do livro de Jó. É um capítulo extraordinário, um capítulo que precisamos sim estudar, precisamos nos demorar, né? Sem dúvida, meditando, aprendendo com essa inspiração bíblica. Que coisa extraordinária, que maravilha, né? Queridos irmãos, essa revelação gloriosa que o Senhor deu para o seu servo, Jó. Então, o título que o pastor José Gonçalves, junto com, né, a Casa Publicadora, a CPAD, traz Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, né? Glória a Deus. O que também o apóstolo São Paulo vai falar, irmãos, aqui em Romanos, capítulo 11, diante da revelação divina, no capítulo 11 de Romanos, no hino de adoração, ele vai cantar, né? Ele vai dizer, no capítulo 11 de Romanos, versículos 33 a 36, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor... Colocar o óculos aqui, irmãos. Estou, fazendo uso de óculos para a leitura. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro,
o que ele deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. O apóstolo, diante da revelação dada a ele, ele vai cantar, né? Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Aleluia, glória a Deus. E quão inescrutáveis. É o tema, né? Que significa quão insondáveis. Seria exatamente o significado, né, da palavra inescrutável, insondável. Não dá, não é, para compreendermos jamais, né, a mente do nosso Deus, os seus intentos, os seus juízos, a sua sabedoria. Glória a Deus. Nós, humanos, jamais iremos compreender. Então, jamais iremos conhecer. E nesse capítulo 28, Jó exatamente vai fazer aqui, queridos irmãos, ele vai trazer um contraste entre o minerador, aquele que explora as minas em busca do minério, do ouro, da prata, não é? Ele vai contrastar com aquele que busca a sabedoria. E ele vai trazer de forma poética, poética, esse texto inspirado pelo Espírito Santo, e vai dizer que aquele que busca o mineiro, que busca o ouro, a prata, até encontra. Mas a sabedoria, não é? Ela não depende do esforço humano para encontrá-la. E aí é onde que nós iremos aprender, não é? Nesta rica lição, neste capítulo, como encontraremos esta sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que somente Deus tem para nos dar, e como podemos adquirir ela, não é? Glória a Deus por isso. Então, queridos irmãos, o texto áureo, ele está em Jó capítulo 28, versículo 28. Mas, diz assim, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Já respondeu. Já está aí a resposta. 28 de Jó, já está a resposta. Para quem estava se perguntando aí, em algum momento, onde encontrar essa sabedoria, a sabedoria, qual é, de fato, o caminho da sabedoria? É exatamente esse. Jó vai responder, 28 de Jó. Deus disse ao homem que o temor do Senhor é a sabedoria. É o que está, não é? Em Provérbios também. O nosso pregador, sábio Salomão, ele vai dizer que o princípio da sabedoria é o temer a Deus, né? Glória a Deus. Então, está em
Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Provérbios 9, 10. Então Jó, ele já vai trazer a resposta. Aqui o comentarista já coloca na verdade prática, né? E nós iremos aprender ao longo dessa lição. Ou melhor, no texto áureo. Na verdade prática, nós temos a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Há uma distinção, né? Nós vemos que nós iremos aprender que alguém que tem um acúmulo de conhecimento nem sempre é sábio, nem sempre tem essa sabedoria adquirida através desse temor, desses princípios, desta vida prática e exercitada que é temer ao Senhor. Então, há uma distinção. Simplesmente aqueles que buscam o conhecimento intelectual, né? E nós vemos muito isso, que muitos, por exemplo, que... vou dar um exemplo aqui. Um médico que sabe que o uso do cigarro, do tabagismo, prejudica a saúde, mas mesmo assim, tendo esse conhecimento, não é? Esse acúmulo, o conhecimento deste assunto, ele não pratica, não é? Ele não usa esse conhecimento, então ele não é sábio. Porque a sabedoria, né, que estamos falando aqui, ela é de fato exercitada na prática, né? Na prática. Então, é o que iremos aprender também na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele vai nos ensinar que se nós não temos sabedoria, vamos pedir ao Senhor que nos dê. Capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Está aqui o conselho do servo do Senhor, na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aí ele nos ensina que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Essa sabedoria do alto, essa sabedoria que nós precisamos pedir com fé, sem duvidar. Ele nos aconselha a pedir com fé, sem duvidar. No capítulo mais adiante, no capítulo 3, ele vai de fato falar isto, que capítulo 3 de Tiago, versículo 13, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então aqui está, queridos irmãos, o grande ápice, né? A gente precisa ter, de fato, esse entendimento, não é? Nós precisamos, de fato, desse entendimento de que quem dentre vós é sábio e inteligente. Uma pergunta ele faz. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então não adianta nós acharmos que vamos ler muitos livros, como esses aqui na estante, vamos ter muitos cursos e vamos estudarmos muito, temos um acúmulo intelectual de conhecimento, mas na prática
nós sermos tolos. Exatamente. Não é? Como nós iremos aprender nessa lição. Nós iremos aprender aqui. É interessante, né? Tem um argumento aqui que traz assim: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então, aqui está aqui, irmãos, uma ressalva interessantíssima. Muitos homens têm extensos conhecimentos, justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Que coisa, queridos irmãos. É uma verdade, não é? É uma verdade. Meus irmãos, como alguém tem instrução, mas é tolo na prática. Não é? Como o Tiago diz aqui, acabei de ler. Mostre pelo seu bom trato, mostre no seu comportamento, mostre que você é sábio. A gente vê Salomão quando naquele impasse que a Bíblia diz que Deus, ele pede a Deus sabedoria para liderar aquele povo, aquelas duas mulheres ali que estavam naquela questão da criança, em que a mãe falsa e uma mãe verdadeira, a mãe verdadeira ali, não é? E a mãe falsa, e quando Salomão disse que vai cortar a criança, Deus deu sabedoria a ele para julgar aquela causa. Na prática, nas questões, na pressão diária, nas nossas atitudes, porque Tiago também diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, não é? Ela é pacífica, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago capítulo 3, versículo 17. Então, nessa lição, queridos irmãos, nós iremos aprender, de fato, que essa sabedoria que vem do alto, ela é, de fato, pura, ela vem do alto, ela é tratável, ela é dada por Deus, ela é revelada. A leitura bíblica em classe, Jó 28, do capítulo 1 ao 28, diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência?
O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glória a Deus. Que maravilha. Que capítulo, como disse no início, que capítulo, meus amados irmãos, é maravilhoso, glorioso, que nós estamos aprendendo, né? Veja, nós precisamos sermos cautelosos, prudentes, como fala o Provérbios de Salomão, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos ter prudência, né? Afastar-se do mal é a inteligência. Então, quem é sábio segundo as Escrituras é o que fala diversos idiomas, o que lê mais de 60 livros por ano, o que conhece muito de filosofia, o que conhece muito de teologia. Por sinal, né, houve o dia do teólogo, né? Parabéns a todos os teólogos. O que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional. Quem é sábio segundo as Escrituras? Aqui, veja, não há nenhuma reprovação às atividades contidas nas indagações acima. Pastor José Gonçalves coloca que não há nenhum problema em ser estudioso, em conhecer e falar diversos idiomas. Não há nenhuma reprovação quanto a isso, mas quem é sábio segundo as Escrituras? Está aí a pergunta, né? Veja que ele diz, de fato, que a verdadeira sabedoria que a palavra de Deus fala tem como fundamento o temor do Senhor. Glória a Deus. E ele ainda coloca, né, que é muito bom que cada cristão tivesse uma compreensão profunda, segundo a cosmovisão cristã, acerca de todos os temas. É muito importante que nós tenhamos, sim, uma cosmovisão, que venhamos estudar, ampliar nossa visão, vários temas, enfim, precisamos estarmos esclarecidos, né? Mas, de fato, quem é sábio segundo as Escrituras? Está aí a pergunta, não é? A resposta é esta, não é? A verdadeira sabedoria que a palavra de Deus fala, o fundamento, a resposta é aquele que teme ao Senhor. 28 e 28 de Jó, não é? Disse ao homem, assim diz o Senhor ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Oh, aleluia, glória a Deus, está aí.
Está aí, irmãos, está aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, muitas vezes partimos para estudarmos, e isto é muito bom, mas esquecemos, não é? O que também fala o pregador. O pregador, em Eclesiastes, e é importante lermos esse versículo, queridos irmãos, Salomão, ele vai falar, né? Ele vai falar a respeito disso, sobre essa verdade que o pastor José Gonçalves colocou aqui no seu comentário, e é muito importante, não é? Nós lermos este versículo em Eclesiastes. Estarei lendo aqui, queridos irmãos, porque é muito relevante lermos esse versículo. Então, queridos irmãos, nós precisamos ter essa compreensão que, por exemplo, como eu disse, muitas vezes queremos um vasto conhecimento secular somente, e até também na questão da teologia, das escrituras, por que não? E não é errado, mas, não é? Estamos muitas vezes na tradição, somente como acabaram-se os discursos dos amigos de Jó, não é? Aqueles discursos alongados, 3 amigos de Jó, falando da teologia, dos dogmas, das suas tradições, das suas teorias. É isso. E é muito raso, não é? Essa sabedoria, o comentarista coloca aqui que, não é? Ela não é obtida. Essa sabedoria que Jó retrata não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Então, como eu disse aqui em Eclesiastes, vamos ler? Capítulo 12. E o versículo 12 e o 13. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Está aí. Então, essa sabedoria que Jó vai retratar aqui, que nós estamos aprendendo, o fundamento dela, não é? Não é aprendido, irmãos, dentro do campo acadêmico. Nós podemos sentar e fazermos cursos, por que não? Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Mas essa sabedoria revelada a Jó, aleluia, ela se dá no campo da experiência com Deus. Ela se dá no campo, como disse
né? Não na teoria, mas na vivência concreta. Era o que Jó estava passando. Quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, ele sai do campo do ritual, quando ele oferecia sacrifício no capítulo 1 pelos seus filhos. Ele era um homem justo, reto, que o próprio Deus testificava, e agora vai para o campo da experiência. Então, quando ele diz, ele começa a falar sobre o homem, né? Ele faz o contraste. Veja que ele contrasta a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Ele tem o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Olha aí. Glória a Deus. De fato, o objetivo desse capítulo é nos ensinar que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e que essa sabedoria, ela é manifestada na vida dos homens de forma prática. Prática. É na prática. É na vivência. É na prática. Sai do campo teórico, sai do dogma, sai da tradição e vem para a prática para ser revelada. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Irmãos, eu sinto a glória de Deus, porque quando Moisés, ele é formado em toda a ciência, e como diz o pastor, não é errado termos estudos, não estou aqui dizendo que não é, porque eu também gosto de estudar, mas ele é instruído em toda a ciência egípcia, mas quando ele está pacientando já no deserto, as ovelhas do seu rebanho, do seu sogro Jetro, é naquele deserto que a sarça pegava fogo e não se consumia, que Deus se revela a ele. É na prática. E ainda diz para ele, tire as sandálias dos pés. É na prática que Deus, no caminho de Damasco, chama Paulo, que tinha sido formado na tradição judaica, era da tribo de Benjamim, tinha sido formado aos pés da Maria, mas vem na prática. Paulo, porque me persegues, vai agora à rua direita, fica lá até a segunda ordem. É na prática a revelação da sabedoria divina. Ela se dá na prática. E aí ele diz, quando ele está instruindo as igrejas, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Da prática. Glória a Deus. Então, nesse capítulo 28, ele contrasta a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Ele descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, não é? Dos versículos 1 ao 11, ele vai falar sobre a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, né? Você vê o trabalho desses homens que fazem as escavações e buscam o ouro, a prata, extrai a prata. Então, o homem tem todo esse trabalho e busca, o homem interfere nos rios, o homem interfere, tira os montes dos lugares. Então, ele contrasta. Então, o homem usa desde os primórdios
a tecnologia, usa diligentemente, com dedicação à tecnologia, na busca dos metais preciosos. Assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado. A sabedoria igualmente, o minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta, ele contrasta, né? Assim como o minerador, ele tem que garimpar, né, primeiramente para achar o minério, assim também a sabedoria, né? Ela existe, mas está oculta. No trabalho de mineração, requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso, de pouca iluminação, por isso há a necessidade de abrir caminhos e colocar luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria, mas apesar de todo o esforço pela procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso, né? Está aqui no versículo 3 e 4. Ele contrasta, ele vai falar que o trabalho do minerador precisa ser, de fato, muito esforço, é um trabalho difícil, precisa de técnica, persistência, e assim também é a busca pela sabedoria. Mas ele vai dizer que esse esforço, ele acredita, Jó, né, tem sido feito sem sucesso, né? Então, nós vemos que no versículo, ele indaga, né? No versículo 12 ele diz: mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Né? Veja que, todavia, ele vai dizer, como eu já disse, né, que essa sabedoria não estava disponível nas universidades, no campo teórico, no campo tradicional, acadêmico, não está disponível. Essa sabedoria divina, essa sabedoria do alto, essa sabedoria que vem de Deus, não está disponível nas universidades, não estão. Ela se dá no campo da prática, e Tiago já disse, né, que devemos pedir a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e se lhe há dada. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Foi o que Salomão pediu, né? Ele pediu sabedoria para liderar o povo. E nós devemos pedir sabedoria a Deus, né? Só Ele pode dar. Pedindo sem duvidar. Essa sabedoria do alto, ela é tratável, ela é demonstrada na prática. Queridos irmãos, então, o preço da sabedoria. Veja que, qual o valor da sabedoria? Né? A sabedoria não é um bem comercial. Veja que ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. A sabedoria é de valor inestimável, e só quem pode concedê-la é Deus. Então, ela não pode ser negociada, né? Ela não tem preço, essa sabedoria. Ela tem valor, mas não tem preço, né? Glória a Deus. E este valor o caminho dessa sabedoria é o temer a Deus, né? O temer a Deus. Isto, irmãos, requer relacionamento, né? Isto requer, glória a Deus, que nós venhamos
nos afastar do mal, não é? Este relacionamento é uma reverência para com Deus, o entendimento, né, de que, como Paulo diz, por ele e para ele são todas as coisas, uma reverência. Então, a sabedoria, vista como um bem comercial, não, o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, não se pesará prata em câmbio dela, né? Nem se pode comprar por ouro fino de Orfim, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Então ela não tem preço, ela tem valor. Qual é o valor dela? É o relacionamento, né, que Deus busca com o homem. Isso não tem preço, e sim valor, este valor que o Senhor nos dá, né? Que Ele quer que nós venhamos temer a Ele, reverenciá-lo, né? Glória a Deus. E como encontrá-la, né? Exatamente aí, nos afastando, como diz o versículo, né? Nos afastando do mal, de tudo aquilo que o Senhor nos convida, não é? A nos afastar, a nos abster do mal, para glorificar o nosso Deus, não é? Como podemos dizer que tememos a Deus e continuarmos na prática daquilo que Ele aborrece, daquilo que Ele reprova, não é? Não, irmãos, nós precisamos entender, né? Que o Senhor, Ele quer que nós venhamos amá-lo sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos, e amá-lo entendermos que Ele aborrece o mal, não é? Ele aborrece o pecado, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, nós precisamos temê-lo, né, para que o Espírito Santo opere em nós, venha nos revelar as profundezas de Deus, né? Glória a Deus. Aqui, irmãos, vamos estudar uma verdade revelada, ponto 3. No versículo 20 já faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? Versículo 20. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Né? Ele responde no versículo 28. No versículo 20 ele pergunta, né? No versículo 28 ele responde: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. É nesse ponto 3, né? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Jó fez o contraste entre o trabalho de um minerador e de quem procura sabedoria. Nele, os homens semelhantes a um mineiro têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência, técnica e determinação não têm sido suficientes para que ele a encontre. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Sabedoria está em Deus, e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria, e somente Ele pode revelá-la. Oh, glória a Deus, aleluia! Deus, a sabedoria está em Deus. Somente Ele pode outorgá-la, somente Ele pode dar. Deus é a fonte da sabedoria, e somente Ele pode revelar. Oh, glória a Deus. Irmãos, vamos ler, irmãos, aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim:
capítulo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não ouviu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Nós recebemos o Espírito, aleluia, que provém de Deus, o Espírito Santo, que nos revela, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, as profundezas, oh glórias, aleluia, como diz o versículo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Alabás. Oh, glória! Deus nos revelou, a sabedoria está em Deus e somente Ele pode nos dar. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Oh, glória a Deus, outro versículo glorioso, queridos irmãos, que está aqui. É a carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, não é? O versículo 2 e o 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia! Oh, glória! É isso, queridos irmãos. Então, a sabedoria vem de Deus, e ela está em Deus, e é Ele quem a revela. Aleluia! A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Jó 28. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. Oh, alabás! Oh, glória! Aleluia! Esse foi o testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Aleluia! A síntese do tópico 3, a sabedoria é uma verdade revelada e tem implicações práticas, graças a Deus. Queridos irmãos, eu estou concluindo, aleluia, com o coração transbordando, aleluia, estou concluindo com o coração transbordando da presença de Deus. Queridos irmãos, aleluia, o apóstolo São Paulo, ele fala em Filipenses, não é? Ele fala em Filipenses algo extraordinário que precisa ser falado, queridos. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, como já disse, né? Glória a Deus. Ele vai dizer
ele vai dizer no capítulo 3 de Filipenses, diz assim, ainda que também, capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Glória a Deus, seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Glória a Deus, graças a Deus. Então Paulo era fariseu, era zeloso da lei. Mas queridos, né, como diz aqui, a sabedoria, glória a Deus, a sabedoria não é apenas contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição, né? É uma ação prática. É um relacionamento duradouro. Porque se fosse só tradicional, no meio de toda esta provação que Jó estava passando, e ainda, irmãos, né, de tanta dificuldade, os seus amigos o acusando, ele havia já abandonado a fé, já tinha minado a sua fé. Está aí, queridos irmãos, a sabedoria está em Deus. A sabedoria revelada através do relacionamento com Deus, uma experiência prática com Deus, vai além da tradição, vai além, não é, dos dogmas, vai além, né, dos rituais. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo que deixou tudo, né, para ter esse relacionamento vivo, esse relacionamento revelador, essa sabedoria que vinha do alto, né? Veja que foi revelado tantas coisas a ele, né? Como a Jó também, e a todos aqueles que tiveram um relacionamento prático com Deus, essa sabedoria vinha do alto, como Daniel, né? Como João na ilha de Patmos, como Moisés, que já citei, e todos os servos do Senhor que estão com, aleluia, glória a Deus, temendo a Deus, né? A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e afastar-se do mal. Está em Deus, está oculta em Deus, graças a Deus. Deus abençoe, é uma lição maravilhosa, né? A próxima lição que estaremos estudando, queridos irmãos, é a lição 10, vai falar a última defesa de Jó, graças a Deus, né? Que Deus abençoe a todos, que você compartilhe, né, essa lição com seus amigos, pede para estar aí, né, seguindo a página, e assim por diante. Ore pela minha vida. Meu nome é Irmã Denise, né? Sirva ao Senhor, como você. Faço parte do corpo de Cristo e olho pela minha família e eu estou muito feliz por estar fazendo esse trabalho, muito feliz. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, como é maravilhoso poder, Senhor, estar aqui. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por meus irmãos, todos aqueles que têm me honrado, Senhor. Com, Senhor, que tem me honrado, sabe, participado. Meu Deus, os pastores são tantos. Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Deus abençoe.